Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Leonardo Simões e o objetivo aqui é especial, mas não exclusivamente, o compartilhamento de conhecimento relacionado à prática jurídica, trazendo informações da atualidade, abordando temas polêmicos, questões que podem servir de auxílio aos profissionais do direito, inclusive os recém-formados ou qualquer outra pessoa que tenha interesse no assunto. Espero que você goste dos vídeos que serão carregados periodicamente e que eles possam lhe agregar algo. Para receber as atualizações, inscreva-se no canal e acione o sininho. Bom, chega de conversa e vamos ao primeiro vídeo. Esse assunto, em um primeiro momento, pode parecer até simples. Mas uma coisa que eu aprendi com a vida e inclusive com o direito, nem tudo é tão simples quanto parece. Juros legais no Código Civil de 2002. Podemos pensar, mas será que há alguma controvérsia? Há alguma polêmica em torno dos juros no Código Civil que possui já quase 20 anos de vigência? Aparentemente, sim. A maior polêmica que há em torno dos juros legais é qual a taxa de juros aplicável? 1% ao mês ou Selic? Destaco que o objetivo aqui não é tratar desse assunto de uma forma muito aprofundada, questões estritamente conceituais ou dogmáticas, mas sim tecer algumas considerações que podem ser úteis aos operadores do direito. Feito esse esclarecimento, será necessário conceituar ao menos superficialmente os juros legais. Se você não considera importante conhecer um pouco da historicidade dos juros ou mesmo dos conceitos básicos, fique à vontade para adiantar o vídeo para o momento informado em algum local por aqui. E não se preocupe, eu não vou te jogar por isso. Os juros eles se dividem inicialmente em duas espécies, juros moratórios e juros remuneratórios. Os juros moratórios são aqueles, de uma forma geral, que incidem sobre o inadimplemento de uma obrigação. A exemplo de uma conta que deixou de ser paga no vencimento, pagou após haverá incidência de juros de mora. Os juros remuneratórios, também conhecidos como juros compensatórios, eles são destinados à remuneração do capital. Serve para recompor o patrimônio de um credor privado do uso de um bem. Um exemplo da prática de juros remuneratórios é quando se contrata um empréstimo junto a uma instituição financeira, em que desde o início é possível saber quanto você pegará a título de empréstimo, quanto será pago ao final do empréstimo e a taxa de juros incidente sobre a operação. Essa diferença entre o valor que é pago ao final e o valor que você recebe no início do contrato, além de eventual taxa ali inserida, corresponde aos juros remuneratórios. Para uma melhor compreensão do assunto, será necessário voltar um pouquinho só no tempo. Voltaremos ao ano de 1916, meado da Primeira Guerra Mundial. O Código Civil de 1916 tratava dos juros moratórios nos seus artigos 1062 e 1063, que assim discorriam. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada, será de 6% ao ano. Serão também de 6% ao ano os juros devidos por força de lei ou quando as partes os convencionarem sem taxa estipulada. Havia, portanto, a previsão de, se devidos por força de lei, se não convencionados pelas partes, ou se convencionados sem taxa estipulada, os juros corresponderiam a 6% ao ano. Não havia vedação, ao menos no Código Civil de 16, acerca da pactuação em percentual diverso ao informado na legislação civil, ou seja, poderia ser fixado os juros em percentual inferior ou mesmo superior, desde que as partes expressamente o pactuassem. Se não o pactuassem, seriam devidos na forma dos artigos 1062 e 1063. Com relação aos juros remuneratórios, eles estão previstos no artigo 1262 do Código Civil de 16, que estipulava o seguinte: é permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal, fazendo referência ao artigo 1062, com ou sem capitalização. Em relação aos juros remuneratórios, portanto, tem-se que somente seriam devidos se houvesse expressa pactuação entre as partes,
Se não houvesse essa expressa pactuação, não haveria incidência dos juros remuneratórios. Avançando um pouco só no tempo, chegamos ao decreto número 22.626 de 1933, carinhosamente conhecido como Lei da Usura, em que, em seu artigo 1º, prevê que é vedado e será punido nos termos desta lei estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, fazendo referência assim ao artigo 1062 do Código Civil de 16. Surge então uma vedação à pactuação de taxa de juros superior ao dobro da taxa legal. Essa vedação era aplicável tanto aos juros moratórios quanto aos juros remuneratórios, de maneira que nenhum nem outro, ao contrário do disposto no Código Civil de 16, poderiam ser estipulados em taxa superior ao dobro da taxa legal, ou seja, a 12%. Pelo que se vê, não havia dúvidas acerca de qual seria a taxa de juros aplicada em cada caso. Em relação aos juros remuneratórios, o Código Civil de 16 ele fala que somente seriam devidos se houvesse expressa pactuação. Essa previsão ela foi, digamos que, alterada pelo Decreto 22.626, uma vez que em seu parágrafo 3º do artigo 1º, ele também considera a possibilidade de os juros remuneratórios, havendo silêncio entre as partes, serem presumidos. Chegamos, enfim, ao Código Civil de 2002. O Código Civil vigente ele trata dos juros moratórios e remuneratórios em 2 artigos especialmente, artigos 406 e 591, respectivamente. Acerca dos juros remuneratórios, o Código Civil vigente, no artigo 591, dispõe que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual. Veja-se que o Código vigente, portanto, ele optou por já prever a hipótese de presunção dos juros remuneratórios, o que não havia no Código 16 e foi posteriormente modificado pelo Decreto 22.626 de 33, foi agora incorporado no Código Civil de 2002. Mesmo não havendo pactuação entre as partes, presumem-se devidos os juros remuneratórios, desde que destinando-se o mútuo a fins econômicos. Eu não vou entrar aqui em questões afetas ao Código de Defesa do Consumidor, em que, dentre outras coisas, prevê o dever de informação, em que, de uma forma geral, podemos dizer que, se não foi previsto, se não foi informado ao contratante que incidirá aquela taxa, ela não seria devida. Lembrem-se, como dito no início do vídeo, nem tudo no direito é tão simples quanto parece. É importante reparar também em relação aos juros remuneratórios que ele faz referência nesse artigo 591 à taxa prevista no artigo 406. Esse artigo 406 ele trata dos juros moratórios. Nesse sentido, o Código dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. É possível perceber claramente que, ao contrário do Código Civil de 16, o legislador ele fez a opção no Código de 2002 pela utilização de uma taxa de juros variável e não mais fixa, ou seja, não se aplica mais uma taxa de 6% ao ano ou de 0,5% ao mês, não. Fez referência agora à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. A partir de então, desde a vigência do Código de 2002, doutrina e jurisprudência, havendo exceções, é importante destacar isso, passaram a adotar o entendimento de que a taxa de juros a que se refere o artigo 406 é aquela prevista no parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Referido entendimento passou a ser aplicado indistintamente pelos operadores do direito, de uma forma em geral, e também lecionados nas faculdades, no sentido de ser 1% a taxa de juros, 1% ao mês, a taxa de juros a que se refere o artigo 406, também correspondente aí a 12% ao ano. Nesse mesmo sentido,
foi firmado o enunciado número 20 do Conselho da Justiça Federal no ano de 2002. Bom, como destacado, esse entendimento não era unânime, tanto que no próprio Superior Tribunal de Justiça há decisões em sentido diverso que remetem aos anos de 2006, 2005. É possível que haja ainda alguma decisão em momento anterior a isso, mas eu não cheguei a procurar. Essa divergência de entendimento só foi resolvida na teoria em 8 de setembro de 2008, através do julgamento dos embargos de divergência no recurso especial número 727.842 de São Paulo, em que, na ocasião, a Corte Superior, à unanimidade, firmou o entendimento no sentido de ser a Selic a taxa a que se refere ao artigo 406 do Código Civil de 2002. Para quem não está familiarizado com este termo, a Selic é a sigla de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Nas palavras do Banco Central, a Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Esse entendimento passou a ser aplicado desde então pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados. Entretanto, ele não era acompanhado à unanimidade, podemos assim dizer, pelos tribunais pátrios. Essa não observância pelos tribunais inferiores talvez se deva pelo fato de não existir uma tese firmada sobre a sistemática de julgamento de recursos repetitivos. Mas, a despeito disso, existem diversas outras teses firmadas sobre essa sistemática em que o Superior Tribunal de Justiça afirmou e reafirmou que a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa Selic. Dentre os temas de recursos repetitivos, posso aqui destacar os números 74, 99, 112 e, mais recentemente, o tema de número 905, em que, num trecho ali da descrição da tese, há referência aos juros do Código Civil, do artigo 406, como sendo a taxa Selic. Um ponto muito importante que merece todo o destaque é que, também a partir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e isso de forma expressa nos temas de números 75 e 99, os juros com base na Selic, ou seja, a taxa Selic, ela já compreende a correção monetária, de maneira que seria vedada a acumulação de taxa Selic como juros e um outro índice específico de correção monetária. Todas essas informações, esses temas, inclusive, podem ser consultados diretamente da página do Superior Tribunal de Justiça na internet. Não é o objetivo deste vídeo discorrer acerca de eventual assertividade ou não do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nem tem o gabarito para isso. Há quem entende estar correto, há quem entende que não é assim. Fato é que esse é o entendimento aplicado pela Corte há considerável tempo. Alguns tribunais estaduais em que pude pesquisar superficialmente não acompanham integralmente esse entendimento, a exemplo do Distrito Federal, de São Paulo e do Ceará. Outros têm aplicado, como do Espírito Santo, Minas Gerais e do Amazonas. E é claro, dentro de um mesmo tribunal pode haver também divergência de entendimento. E aí caberá ao interessado propor o instrumento necessário à resolução dessa divergência. A partir das considerações feitas neste vídeo e tomando por base o entendimento da Corte Superior, é possível chegar às seguintes conclusões. Na vigência do Código Civil de 1916, os juros legais correspondiam a 6% ao ano ou 0,5% ao mês, proporcionalizando, de maneira que, se devidos por força de lei, convencionados pelas partes sem taxa estipulada, ou se não convencionados pelas partes, os juros de demora corresponderiam a esse percentual. Em relação aos juros remuneratórios, inicialmente, somente se houvesse expressa pactuação entre as partes, seriam devidos, podendo ser fixados em percentual inferior ou superior aos juros legais. A partir da vigência da lei da usura, somente poderiam ser fixados até o limite de 12%, que seria o dobro da taxa legal, o que vale tanto para os juros moratórios como para os juros remuneratórios. No Código Civil de 2002, a taxa de juros a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a Selic, vedada a acumulação a partir de sua incidência com qualquer outro índice específico de correção monetária. Em relação aos juros remuneratórios,
De acordo com o Código Civil, na ausência de expressa pactuação, eles são presumidos se o mútuo se destinar a fins econômicos. E aí há aquela ressalva do Código de Defesa do Consumidor. Para quem entende ainda pela vigência do Decreto 22.626 de 1933, é necessário pontuar que, a partir do entendimento do STJ e de acordo com o artigo 1º do referido decreto, os juros eles estariam limitados, os juros convencionais estariam limitados ao dobro dos juros legais, ou seja, ao dobro da taxa Selic. Há quem entenda que a lei da usura não é mais aplicável por revogação implícita em razão de lei superveniente, no caso do Código Civil. Mesmo para quem entende pela vigência da lei da usura, não é possível aplicar em relação aos juros remuneratórios previstos no Código Civil de 2002 o dobro da taxa legal. Ou seja, os juros remuneratórios eles estariam limitados à taxa do artigo 406 do Código Civil, conforme dispõe o artigo 591, que veda a possibilidade de pactuação de juros remuneratórios em percentual superior. Por fim, algumas considerações são também importantes acerca do assunto abordado neste vídeo. A limitação dos juros remuneratórios não é aplicável às instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional, as quais são regidas por uma legislação específica. Nesse sentido, o enunciado singular número 596 do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto, a propósito, pode ser objeto de abordagem em outro vídeo, em outra oportunidade. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não é pacífico em todos os tribunais pátrios, o que favorece a elevação da discussão novamente à Corte Superior, apesar disso ser feito quase que corriqueiramente, o que pode ser confirmado por meio de uma simples consulta ao sistema do STJ. Aparentemente, é possível levantar a discussão sobre o entendimento firmado pela Corte Superior de ser a Selic, a taxa referenciada no artigo 406 do Código Civil, ser ou não de observância obrigatória pelos tribunais inferiores em razão do disposto no artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, e o fato de haver teses firmadas pela sistemática de recursos especiais repetitivos que fazem clara referência a esse entendimento. Seguindo por essa linha, seria possível até sustentar a possibilidade de interposição de embargos de declaração, por exemplo, na forma do artigo 1022, parágrafo único, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil. As regras dispostas no Código Civil de 2002 sobre juros moratórios e remuneratórios são gerais, de maneira que é necessário considerar a existência de exceções. A exemplo disso, as instituições financeiras, no que se refere aos juros remuneratórios, como já explicitado, as taxas de juros moratórios decorrentes de dívidas condominiais, os juros moratórios também decorrentes de condenações impostas à fazenda pública em questões previdenciárias, os juros fixados por meio de decisões já transitadas em julgado, em que tenha havido fixação de parâmetro específico de juros, ainda que em desacordo com o entendimento da Corte Superior. Ao utilizar a Selic como parâmetro para fins de incidência de juros de mora e também de correção monetária, obviamente, há necessidade de se verificar, junto ao tribunal ao qual esteja vinculado ou em que seu processo tramita, ou perante a corregedoria respectiva, se o sistema por eles disponibilizado oferece suporte à colocação deste parâmetro. Há alguns tribunais que ainda não se adequaram a isso. Para facilitar a realização de cálculos nesse sentido, eu deixo aqui embaixo na descrição o link para acesso à calculadora disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, sendo essa uma fonte confiável para que possa instruir aí o seu contrato, o cumprimento de sentença ou execução. Há algumas outras questões controversas ainda em relação aos juros, como termos iniciais, dependendo de cada caso, e o fato de os juros e a correção monetária serem matérias de ordem pública e, portanto, passíveis de serem conhecidas até mesmo de ofício pelo julgador, mas o vídeo já está extenso o suficiente e ficará para uma próxima oportunidade. A você que assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like,
Deixe também os seus comentários, propostas de outros assuntos a serem trazidos. Compartilhe este vídeo com quem você conhece, que talvez possa se interessar pelo assunto, e profissionais da área jurídica. Aproveite para me seguir também no Instagram. Lembre-se de inscrever, acione também o sininho para receber as atualizações e nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço.